Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, muito prazer, meu nome é Daniel Cataldo e eu sou seu professor de Física. Dando continuidade aqui ao nosso curso, na aulinha de hoje nós vamos falar sobre lançamento vertical, para cima e para baixo. Bora pra aula? Então solta a vinheta. Rapaziada, hoje nós vamos ver uma outra aplicação dentro do conceito de aceleração constante. Lembra que na nossa última aula nós falamos sobre queda livre e agora nós vamos falar sobre lançamento vertical, para cima e para baixo. E eu começo então explicando o primeiro movimento para cima. Imagina que você tem aqui um camarada que tem um corpo aqui, né, de massa qualquer, e ele lança esse objeto para cima. Bem, então se ele vai lançar, esse cara tem que ter uma velocidade inicial. Esse objeto tem que ter uma velocidade inicial. E, portanto, eu vou representar aqui, né, com a nossa canetinha vermelha, um V0. Então, aqui nós temos um V0 inicial. O que vai acontecer? Lembra que isso aqui é uma aplicação do movimento com aceleração constante. Conforme esse cara vai subindo, partindo do pressuposto que você não tem resistência do ar, a única força que vai atuar sobre o seu objeto é a força-peso. Por exemplo, só para a gente representar, imagina que você tenha o objeto aqui. Quando eu olho para o objeto aqui, ele está subindo, ele vai, né, diminuindo a sua velocidade, porque a força-peso é uma resultante contrária a esse movimento. Então, se você equacionar aqui, você vai verificar que a força-peso é a resultante, consequentemente, a aceleração é a gravidade. Na verdade, é a desaceleração, né? Porque esse cara vai subindo, até chegar lá em cima, onde a minha velocidade vale 0. E, portanto, eu zerei essa velocidade e esse cara tende a voltar. O que você pode se deparar aqui numa questão, por exemplo, de lançamento vertical para cima? Muitas das vezes, quando você resolve uma questão sobre isso, o cara pergunta sobre essa altura máxima aqui que você vai atingir, tá? Muitas das vezes ele vai te perguntar esse cara daqui, a altura máxima. E aí como é que você vai resolver essa altura máxima? Lembra que na altura máxima a velocidade lá é 0. Então se você, por exemplo, lembrar da equação de Torricelli, né? Lembra aí, equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado, a inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes ΔS. Se você, por exemplo, substituir alguns valores, você teria velocidade final é 0, né, porque ele atingiu a altura máxima. A inicial, existe uma velocidade inicial. Como é uma desaceleração, eu vou colocar um menos, tá? Então, eu vou ter aqui 2 vezes o valor da gravidade e esse ΔS é o nosso H. Portanto, se eu quero saber esse H, eu posso simplesmente dizer que o meu H é a velocidade inicial ao quadrado, a velocidade de lançamento, dividido por 2 vezes a gravidade. Então, eu tenho uma equaçãozinha para calcularmos essa altura, por exemplo. E aí, uma equação pronta aqui, caso você queira seguir, tá? Mas, repara uma coisa. Eu falei que a gravidade aqui, a aceleração é negativa, né? E por que ela é negativa? Porque tudo vai depender de um referencial. Como eu estou lançando esse cara para cima, de fato, a minha origem do movimento está na mão do garoto. Então, se a origem do movimento está na mão do garoto, tudo que está para cima é positivo. Eu coloquei essa referência. Eu vou até colocar para vocês aqui no quadro, né? Esse referencial bacana. Então, aqui nós temos o nosso referencial, ó. Tudo que está para cima é positivo. E esse cara é a origem do nosso movimento, tá bom? Você consegue descobrir a altura, você pode, por exemplo, também descobrir o tempo que ele demora para subir. Como? Vai usar a equação do movimento. Lembra que você tem aceleração constante, né? Então eu posso, por exemplo, aqui, ó, velocidade final, velocidade inicial, aceleração vezes o tempo. E aí, substituir os valores, né? Velocidade final é 0, porque ele atingiu a altura máxima, tá? Isso é igual a velocidade inicial, menos, porque eu estou contra o referencial, né? Menos gravidade, tempo nesse caso. Logo,
Se eu quero saber esse tempo, eu tenho que o tempo que esse cara demorou para subir, para atingir essa altura máxima, é a velocidade inicial sobre a nossa gravidade. Tá aí, mais uma equaçãozinha para você calcular, por exemplo, o tempo que ele demora para subir, tá? Uma outra dica importante aqui, e aí agora que é um bizuzaço para você, é o seguinte. Se por um acaso o cara sobe, chegou lá em cima, velocidade zero, e ele retorna para a mão do garoto, o que acontece é o seguinte, se o cara subir e descer a mesma altura, presta atenção, vou notar aqui para vocês, bizu. Se o cara subir e descer a mesma altura, então H de subida foi igual ao H de descida, você pode dizer o seguinte. Primeira coisa que você vai poder afirmar, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Ok? Outra coisa, você vai poder dizer que a velocidade de lançamento, a velocidade inicial com que esse cara está jogando essa bolinha para o alto é igual à velocidade com que a bolinha chega na mão dele ao retornar. Então é igual à velocidade final que chegou na mão dele. Tudo bem? E outra, na volta, esse cara volta em queda livre. Então eu posso dizer que nessa situação daqui, ó, eu posso afirmar para vocês que na situação quando a bolinha voltar, então ó, na volta nós temos simplesmente um movimento de queda livre. Cataldo, então, por exemplo, naquelas equações que você ensinou sobre queda livre, se eu quero saber a altura, eu poderia usar hgt ao quadrado sobre 2? Poderia. Então, se o cara fala que a bolinha subiu e voltou, nessa volta, volta em queda livre. E por que volta em queda livre? Você não tem resistência do ar. A única força que vai atuar é a força-peso. E na volta, a velocidade inicial é zero, né? Então, em toda a sua trajetória, o peso será sempre a sua resultante ali. E aí você pode observar esse lance de queda livre. Fechado ou não fechado? De boa, tranquilo. Agora outro exemplo. Vamos ver o lançamento vertical, só que para baixo. Não vai confundir isso daqui, pelo amor de Deus, com o movimento de queda livre. Porque no movimento de queda livre, você abandona. Aqui você está jogando. Se eu estou jogando, eu tenho uma velocidade inicial. E conforme esse cara vai caindo, como a minha gravidade está a favor do movimento, lembra, aqui a gravidade vai estar a favor do movimento. Então eu tenho uma aceleração. Aqui não. Aqui a minha gravidade está contra. Lembra que a gravidade sempre aponta em direção ao centro do planeta, para baixo. Então aqui é uma desaceleração, aqui é uma aceleração. E, portanto, essa velocidade tende a aumentar. E aí você vai ter algumas equações para analisar. Você vai poder dizer velocidade final é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes g, vezes o nosso h. Isso é uma equação. Qual seria a outra que eu poderia usar aqui? Velocidade final é inicial mais g vezes o tempo, que seria o tempo que ele demora para fazer aquele movimento. E por último, se você quiser, claro, você pode usar ainda S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então, utilizando as equações do nosso movimento, que vocês aprenderam em movimento uniformemente variado, porque todos os dois casos eu tenho aceleração constante, que a aceleração aqui no caso é a gravidade. Usando essas três, eu consigo saber a velocidade com que ele chega aqui, o tempo que ele demorou, a altura que ele desceu, certo? Isso tudo porque agora você adotou o referencial
Aqui é a origem do seu movimento e o referencial está para baixo como positivo. Diferente desse caso aqui. Beleza? Deu para entender? Bora praticar? Então até a próxima aula. Abraço!